Hoje é um dia especial na sua história com Deus. Cremos que sua presença aqui faz parte da ação graciosa do Pai, que o moveu para esse lugar, seja pelo seu compromisso como cristão ou por meio de pessoas que o amam e fizeram de tudo para partilhar esse momento contigo. Esse ano estamos ministrando sobre o Maranata, ou seja, a volta de Cristo. Sem dúvida, esse é o nosso maior desejo, ver as lágrimas, pecado e dor chegarem finalmente ao seu fim. Agora, nossa questão central é: o que fazemos enquanto esperamos a volta de Jesus? Enquanto os discípulos estavam ansiosos para saberem as datas do fim, eles foram redirecionados em seu foco. A ordem dada foi essa: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Ou seja, nosso papel, enquanto esperamos, não é adivinharmos datas ou fazermos previsões, mas ser uma testemunha. O que significa ser uma testemunha? Que poder é esse recebido pelo Espírito Santo? Como cumprir o ID por toda parte, mesmo que eu não seja um missionário? Como viver de maneira digna, a fim de estar preparado para o grande dia? Essas e outras questões serão tratadas nesses 3 cultos. Aperte os cintos e abra seu coração para um poderoso ministrar do Espírito que transformará sua história. E ao final dessa série você esteja preparado para o dia mais importante da sua vida, a volta do Senhor. Enquanto esperamos, dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Iniciamos hoje então a nossa série de mensagens, Enquanto Espero. Nós não temos a menor facilidade em esperar, não é? Como eu disse lá no Reels, no Instagram, a gente está cada dia mais ansioso, a gente está, digamos que mal acostumados, já temos as coisas tão rápido, não é? Um dia eu estava assistindo televisão com a minha filha, televisão mesmo, sem ser Netflix, sem ser YouTube, iniciou um intervalo comercial. Ela virou para mim e falou: papai, o que é isso? A nossa geração estava muito acostumada a ficar assistindo intervalo comercial. Quantas vezes você já começou a assistir intervalo comercial e no meio do intervalo você até esqueceu que você estava assistindo, não é? Então nossa geração é um pouco mais acostumada a esperar, mas o mundo tem mudado, as coisas estão cada vez mais rápidas. Entretanto, fomos chamados por uma espera. Você que é cristão, você que serve Jesus Cristo, você está numa espera, você está aguardando o retorno do Rei. Primeiro exemplo que eu peguei como espera é esse: 9 meses esperando, quando não mais, né? Às vezes são feitos tratamentos, às vezes orações, milagres são esperados da parte de Deus. Quantos casais começam a tentar e não conseguem, o filho não vem, e depois que vem, 9 meses de espera. Como estamos na época da tecnologia, tudo isso ficou talvez mais fácil, né? A gente consegue ouvir o coraçãozinho, a gente consegue ver alguma coisa no ultrassom, a nossa ansiedade vai diminuindo. Quem aí teve filho há pouco tempo, tem um aplicativo, né? Cada dia vai mostrando o aplicativo. Seu filho está do tamanho de uma uva, está do tamanho de uma pera, e ele vai crescendo, né? Até ficar tamanho pronto ali para nascer. E aí já está nos dias finais aquela expectativa. Gente, eu nunca fiquei tão ansioso na vida quanto no nascimento do Theo. A Gabi foi ali ser preparada e eu fiquei numa salinha de espera, sem celular. Se fosse com o celular era fácil, né? Você vai vendo Reels e tal, sem celular. E aí o que acontece quando você está esperando, gente, muito tempo? Será que está tudo bem com ela? O que aconteceu? Por que está demorando? Será que esqueceram de me chamar?
acho que esqueceram de me chamar, acho que meu filho já nasceu, eu nem vi. Quando a gente espera, a ansiedade ela vai tomando conta da nossa mente, e aí a gente acaba perdendo o controle. Mas nós estamos aqui para buscar uma orientação de Deus, e falando desse exemplo, eu gostaria de iniciar com esse personagem, que vai aparecer aí na próxima tela. Abraão, contra toda esperança, em esperança criou, tornando-se assim pai de muitas nações. Abraão, contra toda esperança, em esperança criou, tornando-se assim pai de muitas nações. Quantos aqui já esperaram muito tempo para receber alguma coisa? Levanta a mão. Quem aqui, um pouquinho mais corajoso agora, pode falar quanto tempo esperou? 9 anos, pelo quê? Valeu a pena, né? 9 anos para a Débora, menina extraordinária. Quem mais aí pode falar quanto tempo esperou por alguma coisa? Rose? 8 anos pelo casamento. Glória a Deus, 8 anos pelo casamento. Glória a Deus. Quem mais, gente? 20 anos. Olha só. 20 anos esperando dinheiro numa causa na justiça. Gente, depois dessa não vou perguntar para mais ninguém. Eu acho que 20 anos vai ser nosso recorde aqui. Alguns estão olhando para alguns aqui que nem 20 anos tem. Esperar 20 anos, não é fácil ainda, nosso filho. Esperar 20 anos. Quanto tempo Abraão esperou? 25 anos. 25 anos. Gente, não deve ter sido uma espera fácil. Se a Sara preparou, esposa de Abraão, preparou o quartinho do bebê, a moda já foi pro brejo, né? Não é mais moda de animalzinho, eu fiz tudo de animalzinho, agora não é mais. Coloquei aqui um tema, vou ter que mudar o tema. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. E sabe quantos anos Abraão tinha quando recebeu a promessa? 75. E agora eu quero que você venha comigo nessa história. Meu pai aqui, meu paizão. 65 anos meu pai tem. Imagine daqui a 10 anos, um anjo aparece para o meu pai. Olívio, te farei pai de multidões. Não, eu já tenho Michel, já tenho o Gu. Não, vai vir o filho da promessa. Dessa vez você vai acertar, dessa vez vai, né? Agora você vai ter um filho extraordinário, vai lá. Daqui a 10 anos o anjo aparece para ele. 75, minha mãe com 75. O que ele ia falar? Fala, gente, algum anjo colocou o endereço errado no Waze. Não é possível, alguma coisa está acontecendo, né? E aí meu pai cheio de fé fala, Regina, a gente vai ter mais um. Sei lá se minha mãe mataria meu pai, se ficaria cheia de esperança. O que aconteceria? E aí 75 anos. E depois de 25 anos, ele com 100 anos, o anjo fala, agora vai, é esse ano. Eu coloquei aqui na foto, né, de maneira proposital, pessoas bem velhinhas com filhinha, parecendo um netinho, né, parecendo um netinho. E eu creio que era assim, com Abraão e com Sara, um testemunho maravilhoso. Continuando na nossa história, nós vamos para a passagem que vai ser a principal aqui nossa. Atos capítulo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, que nome incrível, né, gente? Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, a gente lê com naturalidade isso, né? Mas imagina Jesus crucificado, torturado, ressurreto, agora comendo um lanche com você. Que coisa incrível, né? Enquanto Jesus estava comendo com eles, então se você gosta de comer, o teu corpo glorificado vai poder continuar comendo. Olha que notícia boa, né?
Enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A primeira espera dessa turma aqui, gente, dos discípulos de Israel inteira, baseado em todo o Antigo Testamento, era a espera pelo Messias. Quem era o Messias? Alguém que salvaria Israel. Israel vivia em dificuldades, vivia subjugado por Roma, vivia momentos de aflição, de medo, e eles esperavam, eles tinham várias e várias profecias: vai vir alguém descendente de Davi, esse alguém vai governar, e o governo dele jamais terá fim, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Uma profecia que eles já tinham há 700 anos, quando Jesus chegou, e tantas outras. O coração deles se alimentava de uma expectativa que o Messias viria, e eles esperaram, gente, mas eles esperaram um bom tempo. Olha só nesse verso: ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando foi dada essa profecia? Gênesis capítulo 3, verso 15. Vai vir alguém que vai enfrentar a serpente, vai vir alguém que vai pisar a cabeça da serpente, vai custar caro, a serpente vai lhe morder o calcanhar. E no momento que Jesus morre na cruz, a tentativa da serpente, ela é uma tentativa que para nós talvez não faça o menor sentido. Por quê? Nós olhamos Jesus na cruz e nós vemos a serpente, nós vemos Satanás atacando Jesus, só que na hora que ele ataca Jesus, é como se o peso, a glória, o poder de Jesus fosse tão grande, que enquanto Jesus é atacado e morre, ele pisoteia a serpente. A serpente ataca, mas ela morre ao mesmo tempo. O seu orgulho, a sua maldade, a sua obsessão por ferir o Filho de Deus, lhe custa a própria vida. Ela é derrotada de uma vez por todas na cruz do Calvário. E essa promessa era algo que eles ansiavam. Então, colocando aí, para quem acredita na Terra Jovem, 4.000 anos de espera. Para quem não acredita, 10.000, 15.000 anos. Milhares de anos esperando pelo Messias. Então é mais do que 20 anos, é mais do que 9, é mais do que 8, é mais do que 25 de Abraão. São milênios, milênios e milênios aguardando o Messias se manifestar. E agora que o Messias se manifesta, o que o Messias manda? Olha só nessa próxima imagem. Qual que é a ordem do Messias? Espera. Fique em Jerusalém, espera. Espera mais um tempo. Todos nós somos ansiosos para começar a fazer as coisas, né? Você vai ali nas universidades, vai na ala do direito ali, os estudantes estão doidos para processar alguém, você já viu, né? A turma do direito adora, vai ver, eu vou processar, tal. O cara está no primeiro ano e já quer processar os outros, né? Você vai para a turma ali de veterinária, 1 ano eles já estão com o bichinho no colo, já dando remédio no bichinho. Você pega a turma da medicina no vestibular, já está dando receita, tá, né, de pirona para a galera, para a família, né? A gente tem uma ansiedade muito grande em começar a fazer as coisas. Imagina você, 3 anos de treinamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dia após dia, vivendo com Ele, experimentando todas as coisas com Ele, operando milagres com Ele. Ele ressuscita, você vê Ele ressurreto, Ele dá mais 40 dias de treinamento extra, de revisão. O que você ia achar? Eu estou pronto, mas vamos. Você estudou com quem? Eu estudei com Jesus, fiz a faculdade do Cristo. Pedro, Tiago e João poderiam dizer, eu estava no monte da transfiguração, eu vi Moisés e Elias, cara, estou pronto, vamos que vamos. O que Deus manda? Espera. Sem dúvida, para nós cristãos, a espera é alguma coisa que precisa ser aprendida. Porque sempre que nós lemos os relatos bíblicos, nós vemos espera atrás de espera. E por ansiedade,
nós perdemos as coisas. Por ansiedade, pessoas abandonam a Cristo. Por ansiedade, jovens se rebelam e vão para o mundo, não é? Por ansiedade, muitos desistem ali de uma faculdade, desistem de cuidar da saúde, desistem de um relacionamento, desistem de um casamento. Por ansiedade, por querer ver as coisas acontecerem antes do tempo. O diabo, ele trabalha nessa ansiedade. Enquanto não aprendemos a esperar, nós não podemos colher tudo aquilo que Deus tem para nós, porque colheita exige espera, exige tempo. Não é aquele feijãozinho que você plantou no algodão, não, demora. Continuando, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem, como nós lemos: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus morre, e eles tinham uma expectativa que Jesus ia assumir o reino. Falaram: Rosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus montou um jumentinho, você lembra da história? E colocaram ali as palmas. Agora ele vai assumir, ele vai tomar o governo, ele vai derrubar César, ele tem todo o poder nas suas mãos. Chegou a nossa vez. O que acontece com Jesus? Ele morre. Na hora que ele morre, os discípulos: perna para que te quero, exceto João. E aí o que acontece com Jesus? Depois da morte ele ressuscita. Quando ele ressuscita, qual que é a tendência natural dos discípulos? Dá para retomar aquele plano, hein? César que se cuide, chegou a nossa vez. César vai ter sabor de mel agora. Agora a gente vai para cima, agora a gente vai inverter esse negócio. E aí ele fala: Jesus, e aí? Quando? Quando você vai tirar o Lula e sentar na cadeira lá do Brasília? Quando o senhor vai tirar o Joe Biden? Quando o senhor vai voltar e vai assumir todo o negócio? Quando o senhor vai sentar na cadeira de Davi e falar: acabou, chega, agora eu controlo e governo todas as coisas. Aí Jesus responde como? Não compete a vocês. E sabe o que Jesus faz aqui que é sensacional? Que eu coloquei na próxima tela. A gente esperar sem saber quando será. Às vezes nós temos promessas na Bíblia com tempo, né? Em 3 anos, em 7 semanas. Às vezes a gente tem tempo. Às vezes a gente não tem. Quando Samuel unge Davi, rei de Israel. Quando Samuel unge Davi, quanto tempo Davi espera? Davi tinha aproximadamente 17 anos. 18 anos nada, 19 nada, 20 nada, 25 nada, 30 nada, 32 metade do reino, 40 anos ele vai assumir. Parecia que ia ser imediato, né? E a coisa demora. E quantas vezes Deus nos chama a esperar e nós não sabemos quando será? Isso exige uma confiança, não é? O Maranata é assim: quando será? Mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Você é justo aqui? Aleluia. Você é justificado pelo sangue de Cristo. Você viverá pela fé, você não viverá pelas circunstâncias. E às vezes tem coisas que você está esperando realizar na sua vida e você não faz a menor ideia do tempo, e Deus não te fala o tempo, mas Deus te prometeu, e se Deus ele prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem se arrependa. Então o que nós temos que aprender aqui? Na história bíblica, muitas vezes a gente tem que confiar em Deus, segura na mão de Deus e vai, como diria a canção, né? A gente entender que muitas vezes a gente não tem o prazo, a gente não tem o tempo, mas a gente precisa esperar, a gente precisa confiar. Continuando: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. O mundo conversando, Jesus dá as instruções e começa a subir. Eles começam a olhar para o céu, eles ficam lá com os olhos fitos no céu. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: ei, galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. E a nossa questão principal, iniciamos hoje essa série: o que fazer enquanto espero? O que fazer enquanto eu espero a realização da promessa, enquanto eu espero a concretização da minha vida sentimental, enquanto espero o casamento, enquanto espero o filho, enquanto espero o neto? O que fazer enquanto estou esperando uma porta aberta, um milagre financeiro, uma causa na justiça? O que fazer enquanto espero? Enquanto espero, eu devo ser uma testemunha. Esse é o ponto. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Como saber de alguma coisa? Como saber alguma coisa sobre um acontecimento que você não estava presente? Como que você sabe de algo? Aconteceu lá uma festinha da família. Você não foi. E alguém chega assim: Michel, você não imagina o que aconteceu, cara. O que aconteceu? O tio João brigou com o tio Zé, cara. Mas aconteceu como? Você tem ideia? Você sabia que o tio João brigou com o tio Zé? Não, agora você está sabendo por meio de quem? Testemunha, não um fofoqueiro, tá, gente? Vocês pensaram nisso, né? Uma testemunha do fato lá. Meu tio João já estava na terceira caipirinha ali, olhou para o tio Zé era palmeirense, o tio João corintiano, o negócio lá engrossou, né? Nossa, e a tia Maria entrou no meio, jogou o bolo para cima, caiu chocolate em todo mundo. Aí depois o que você vai fazer? Como um bom investigador, não como um bom fofoqueiro, né? Você vai perguntar para outras testemunhas. E aí você vai montando lá a sua história, né? Você vai falar: olha, na verdade foi o tio João que puxou a briga. Se o tio Zé tinha tomado 3 caipirinhas, o tio João tomou 8. É que ali o Fernando não viu o que aconteceu. E aí vai. E você vai montando toda a história. Até depois de um tempo, né, você vai tendo uma base, mais ou menos, sobre a história. Mas, olha só que interessante, gente. Você faz alguns filtros nessa história. Que filtro que você faz? Quem que é um bom fofoqueiro aí? Ninguém vai falar, né, uma coisa dessa, pastor, que pergunta ruim. Que filtro que você vai fazer? Oi? Não, tem que fazer. A Karina não sabe fazer fofoca. Exatamente, esse é o ponto. Nada como a experiência, dona Sueli, para vocês aprenderem. Ver se a fonte é confiável. Porque toda família tem um nó cego. Quem que é o nó cego? O cara que vê as coisas pela metade. Você pegou a informação desse cara, gente, você está perdido, né? Ele achou que o tio João brigou com o tio Fernando, que nem foi na festa, né? Então isso daí você descarta. Vai ter aquele na família que aumenta, mas não inventa. Se pegou o bolo de chocolate, era 5 quilos de bolo de chocolate, e o bolo de chocolate voou. O que você faz? Você pega as informações, vê qual testemunha é o quê, e é da sua família, você conhece a turma, né? Você analisa as testemunhas até você ficar com o melhor relato. E como que as pessoas conhecem Jesus? Pela testemunha. E a grande questão para nós é a que a dona Sueli fez aqui. Você é uma testemunha confiável? Quando você falar de Jesus para as pessoas vão acreditar no seu relato? Vocês serão minhas testemunhas. Olha o significado de testemunha aqui. Testemunha é mártis no original. Mártis. O uso do substantivo testemunha, alguém que vê um evento e relata o que aconteceu. Exatamente como eu exemplifiquei agora. Testemunha é alguém que viu e relatou. Mas no grego, essa mesma palavrinha, ela tem 2 significados. Igual manga em português, né? Fala, você quer uma manga, chupei uma manga de manhã, né? Mesma palavrinha tem mais de um significado. Aqui também, quando a pessoa escrevia mártir, aquele que morreu por uma causa, era a palavra mártir. Quando era uma testemunha, alguém testemunhou, era a palavra mártir.
Então essa palavrinha mártir, ela significa tanto testemunha, quanto aquele que realmente foi para o martírio. O que é o martírio? Uma pessoa que faz uma declaração solene, sob juramento, sobre suas crenças religiosas, resultando em sua morte. Qual que é o relato mais confiável possível? Aquele que não tem suborno. Se não tem suborno, se a pessoa não vai ganhar nada com aquilo, esse é o melhor relato. Então, quando alguém relata alguma coisa e está disposto a morrer por aquela coisa que ela relatou, gente, por que eles mentiriam? Por que Mateus mentiria? Por que Marcos mentiria? Por que Lucas mentiria? Se isso custou prisão, se isso custou açoite, se isso custou morte, por que Paulo mentiria para ter a sua cabeça degolada? Por que Pedro mentiria para ser crucificado de cabeça para baixo? Qual vantagem teria ele em criar uma teoria da conspiração a respeito da vida de Cristo? Então, se eles estavam dispostos a testemunhar até o ponto de chegar à própria morte, eles são testemunhas absolutamente confiáveis. A gente pode crer no relato deles, e realmente as pessoas criam nesse relato. Quais são as características de uma fiel testemunha? Primeira característica que eu coloquei aí é caráter. É a história da testemunha ser confiável. Caráter. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. É interessante que quem tem caráter tem um bom testemunho. Olha lá, vou vender o carro para o João. João não paga, hein? Dá uma canseira para pagar, ruim. Toma multa ali a rodo, tira a racha na rua, vai arrebentar seu carro. Melhor não. Que isso? Testemunha. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Senhor, aqui Estevão dizendo, no finalzinho da sua vida, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem é Estevão? O primeiro mártir da história. O primeiro a morrer pela causa de Cristo. O primeiro a morrer pela verdade do Evangelho. E aqui, nesse primeiro verso, Atos capítulo 6, verso 3, está falando a respeito da escolha dos diáconos. Escolham pessoas que tenham um bom testemunho. Então, sem dúvida, Estevão tinha um bom testemunho. Todo mundo falava, pode confiar no Estevão. Você pode dar o cartão de crédito com a senha, que ele não vai fazer nada. Você pode dar a chave do seu carro, do seu apartamento. Você pode contar um segredo para ele que ele vai guardar. Você pode vender alguma coisa para ele que ele vai pagar. Você pode dar um emprego para ele que ele vai trabalhar como ninguém. Você pode dar uma tarefa que ele vai cumprir. Você pode mandar uma mensagem que ele vai levar. Ele não vai mentir. Esse sim é alguém digno, é alguém que a gente pode confiar. E a outra característica é o poder. Isso vai ser muito importante para a nossa série, gente. Então, uma boa testemunha, ela precisa de caráter e poder. Caráter e poder. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Receberão poder quando o Espírito Santo vir sobre vocês. Depois de receber poder, vocês serão testemunhas. Vocês precisam de poder para testemunhar. Você precisa de poder para fazer aquilo que Jesus fazia. Você precisa de poder para viver aquilo que Jesus viveu. Você precisa de poder para enfrentar as adversidades que se levantam todo dia contra você. Em nome de Jesus, como nós cantamos aqui, você vai sair desse lugar revestido do poder do Espírito Santo de Deus, cada vez mais, dia após dia, em nome de Jesus. O inimigo não terá poder sobre a tua vida, porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode glorificar o teu Deus, exaltar o teu Deus, falar palavras de honra e glória a Ele. Nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Não era somente uma testemunha, mas era uma testemunha com poder, que fazia aquilo que Jesus fazia. Contudo, levantou-se
oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Ásia, porque a gente não vai entrar exatamente nisso. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele lhes falava. Ou seja, ele era uma testemunha que tinha caráter, bom testemunho, e termina a sua vida sendo apedrejado, perdoando quem o apedrejou, exemplo de bom testemunho, e ele tem poder. Ele ora, faz maravilhas, faz sinais, as coisas acontecem por meio das suas mãos, e mais ainda, ele tinha sabedoria, ninguém poderia resistir à sabedoria de Estevão. Muitos dizem que Estevão era um jovem, né? E nós aqui fazendo um contraponto para os dias de hoje, quantos jovens de repente vão para a universidade e saem de lá comunista, né? A camisa do Che Guevara lá achando lindo, o cara que fuzilava os outros. Porque, gente, não tem poder, não tem sabedoria, né? Não era para a igreja temer as universidades, temer as ideologias, era para as ideologias temerem a igreja. Não é o inferno que vem na porta da igreja, é a igreja que vai na porta do inferno. Quem tem poder não é o diabo, quem tem poder é a igreja. Quem dá poder não é o diabo, quem dá poder é o Espírito Santo de Deus. Não é o mundo que vai testemunhar as mazelas de Satanás, é nós que vamos testemunhar da graça abundante de Cristo. Quantas vezes os cristãos ficam intimidados, não é? Ah, meu Deus, se eu fizer uma festinha e não fizer isso. Vocês viram o exemplo da Aline Barros? A Aline Barros foi no Altas Horas, e aí tocou uma música, eu não consegui ver a música, porque às vezes eu estou vendo rede social e as crianças estão dormindo, então eu vejo sem som, né? Mas tocou aquelas músicas lixo, sabe? Que todo mundo rebola, tal, e rebola para um lado, rebola para o outro, é uma música de prostituta. Aí estava tocando essa música, o que aconteceu? A Aline Barros ficou assim, tipo, o que eu vou fazer, né? Aí estava a Gretchen lá atrás, assim, toda animadona, e ela lá, tipo, de boa, aí tem uma hora que ela faz assim, né? Gente, eu não sei se ela saiu no UOL, saiu no Showcase, sei lá onde, me empolguei demais. E aí aparece ela assim, Aline Barros, foi indiferente, né? Mas gente, qual é, meu? O que vocês queriam que ela fizesse? Então o que ela foi, gente? Eu achei lindo o exemplo da Aline Barros, ela foi testemunha. Falou, não, eu não me misturo com esse tipo de coisa, eu não vou dançar para o diabo, eu não vou invocar espírito de prostituição, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, maior aquele que está em mim do que o que está no mundo, não vou me misturar com isso, né? Eu sou santo, eu sou separado, isso é poder, gente. Ela foi uma testemunha ali. Por que será que Deus colocou ela na Rede Globo? Por que Deus colocou ela no Altas Horas? Porque ela tem sido uma testemunha fiel, né? Tem tido poder, tem tido unção, tem tido caráter, tem tido uma vida ilibada. Olha só como Deus faz as coisas. Mas a gente não precisa de um ou outro que tenha poder, que tenha caráter. A gente precisa de uma igreja inteira, porque foi isso que Deus nos chamou para fazer. E ser-me-ão minhas testemunhas. Não é assim, Pedro, Tiago, João vão ser testemunhas. Não, todos serão testemunhas do poder e da graça do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam nos olhar e ver Jesus Cristo em nós. Nós somos testemunhas para o mundo. Eu coloquei aqui a imagem de um tribunal, e é assim mesmo. O mundo está julgando você. Você não é apenas testemunha, muitas vezes você é réu. Os seus relatos estão sendo analisados, a tua vida está sendo analisada, as tuas atitudes estão sendo analisadas o tempo todo. Enquanto esperamos, nós somos testemunhas. Aleluia. O tempo todo testemunhando. Olha, eu vi alguém, eu conheço alguém. Eu fui numa festa, não foi o tio João que brigou com o tio Fernando, com o tio Zé, não. Eu vi um Jesus que mudou minha história e ele vai mudar a sua também. Eu conheci um Jesus que é extraordinário. E você vai começar a dar o seu relato, e a sua vida vai começar a testificar isso. O Espírito Santo vai encher você de poder, porque a tua palavra não vai ser vazia, a tua palavra vai ser como mel, a tua palavra vai ser direcionadora, vai ser rema, vai ser logos na vida das pessoas. Por quê? Porque você é chamado para ser uma testemunha, e o mundo está te julgando, e o mundo está analisando você o tempo todo, e é importante ter caráter e ter poder.
Eu gostaria de dar um exemplo aqui, gente, e eu vou elevar, tá? Vou elevar um nível assim, bem exageradamente, para a gente pensar o quanto nós temos sido testemunhas. Então hoje é mais um dia para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente deixar a palavra de Deus nos instruir, para recebermos consolo, alento de Deus. No final dessa série, como celebração a tudo que Deus vai fazer, porque minha expectativa em relação à ação de Deus está lá no alto, para celebrar o finzinho da série no dia 17, é lá que nós faremos a Santa Ceia. Não vamos fazer hoje, vamos fazer dia 17. Então estou com uma grande expectativa em Deus. Tem pessoas perto de você, seja testemunha para essas pessoas. Traga essas pessoas, mostre a glória de Deus para elas. Elas vão ser impactadas, vão ser transformadas. Eu coloquei aqui o exemplo de Inácio de Antioquia. Estava lá por volta do ano 107. O que ele era, gente, fácil de responder. O que ele era? Uma testemunha. Vamos tentar mais pessoas além da pastora. O que ele era? Glória a Deus, amém. Ele era uma testemunha. Falava de Jesus, era bispo da igreja de Antioquia, servia a Cristo, e começou uma onda de perseguição terrível. E a perseguição era muito simples, gente, na maioria dos casos. Para você não ser perseguido, era fazer o quê? Não quero mais. Não quero mais Cristo. Abandono Cristo, não tem problema. Se você abandonasse Cristo, negasse Jesus, você era livre. E hoje é a mesma coisa. Está sofrendo perseguição porque suas atitudes são diferentes, abandona Cristo. É o mesmo jeito, mas não na mesma intensidade. Inácio de Antioquia, chegou uma hora que ele cansou da perseguição, gente. Era muita perseguição, era fugindo de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. E ele, como discípulo de Cristo, ele disse assim: deixar-me ser o passo das feras. Ele resolveu não fugir mais. Sabe o que Inácio decidiu fazer? Ser uma testemunha. Mas não ser uma testemunha numa igreja aqui, num púlpito que eu estou, que é bem fácil, na nossa casa, no nosso lar, nas nossas redes sociais. Mas ele decidiu ser uma testemunha diante da morte. Eu vou testemunhar Jesus diante das feras. Ele dizia assim que ele ansiava pelo momento que as feras o devorassem. Ele dizia que ele era como trigo, e quando as feras o devorassem, ele seria como pão, preparado para ser oferecido ao Senhor. Eu vou trazer para vocês o relato dele. Inácio disse o seguinte: desde a Síria até Roma, luto contra as feras, por terra e por mar, de noite e de dia, acorrentado a 10 leopardos, a um destacamento de soldados. Quando se lhe faz bem, tornam-se piores ainda. E aqui feras no sentido figurado. Soldados, prisões, açoites, torturas, esse tipo de coisa. Todavia, por seus maus tratos, eu me torno o melhor discípulo. Quanto mais eu sou maltratado, quanto mais eu sou perseguido, quanto mais eu espero, melhor discípulo eu me torno. E quanto nós esperamos, nos tornemos melhores discípulos. Mas nem por isso sou justificado. Não sou justificado pelas minhas obras. Sou justificado por aquilo que Cristo fez. Posso eu alegrar-me com as feras que me são preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. E aqui ele está falando dos leões, dos leopardos, dos tigres, que eram soltos para devorar os cristãos. Acariciá-las-ei para que elas me devorem logo, não como alguns dos quais elas tiveram medo e não ousaram tocar. Olha que testemunho de Inácio. O que aconteceu num dado momento? Alguns homens fiéis de Deus, enquanto eles estavam ali, prontos para serem devorados pelas feras, as feras, ao chegarem perto deles, ficaram com medo deles e não os tocaram. Lembra de Daniel? Lembra daquela frase? Aquela frase, gente, não é jargão, aquela frase é verdade. Deus é o mesmo ontem e será eternamente. É o mesmo Deus.
os mesmos milagres, é a mesma intensidade, é a mesma glória, a mesma graça, e hoje nós estamos numa dispensação melhor ainda, num período melhor ainda, como alguns dos quais as feras tiveram medo e não ousaram tocar, se por má vontade essas feras se recusarem a me tocar, eu as forçarei, perdoar-me, sei o que me convém, agora estou começando a me tornar discípulo, agora estou começando a me tornar discípulo, que nada de visível e invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamento de ossos, mutilações de membros, trituração de todo o corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição que eu alcance Jesus Cristo. Eu sei que hoje o testemunho que a igreja evangélica tem dado no geral não tem sido dos melhores, tem faltado poder, tem faltado caráter, mas isso não deve, igreja, nos acomodar, isso deve nos impulsionar para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Não interessa se o mundo tem subestimado pecados, se coisas que são terríveis, nojentas, têm se tornado comuns, para nós não vai ser. Eu creio que Deus nos chamou, a igreja, para viver o verdadeiro evangelho, esse verdadeiro evangelho que vale a pena. Não vale a pena eu acordar de manhã para servir a Deus de qualquer jeito, não vale a pena eu viver sem pensar na eternidade, não vale a pena. A gente precisa viver para Deus de maneira intensa. Vivemos numa sociedade onde um dinheirinho por fora não tem problema sim, onde suborno não tem problema sim, onde jovens ficarem com várias meninas ficarem com vários garotos, não tem problema sim. Onde um homem casado consumir pornografia, um homem solteiro consumir pornografia, não tem problema sim. Esses pecados são nojentos, são sujos, impedem que a igreja tenha um testemunho. Enquanto a igreja não se levantar para essa verdade da nossa espera, não se levantar para uma vida santa e correta, os maridos não se levantarem para serem maridos leais, que deem segurança às suas esposas, as esposas não se levantarem para serem mulheres sábias, que apoiam seus maridos, enquanto isso não acontecer, a igreja não se torna uma boa testemunha. E se nós não somos boas testemunhas, o mundo não vai conhecer Jesus, porque o mundo conhece Jesus através de nós, e se não formos testemunhas fiéis, é necessário, igreja, a gente se levantar em clamor, em choro, em intensidade, em devoção, em paixão por Cristo, para abandonar todo tipo de pecado, para começar a viver da maneira digna que fomos chamados a viver. A equipe de louvor pode se preparar. Eu comecei com o exemplo aqui de Abraão, eu vou terminar com o exemplo da mulher grávida. Olha o que diz: a ardente expectativa da criação, em algumas versões da natureza, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza, o mundo, o universo está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando que os filhos de Deus apareçam, para que tudo seja redimido. Que mensagem é essa, né? Os montes, as montanhas, as estrelas, as galáxias, todas elas estão aguardando, esperando que os filhos de Deus manifestem. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto, gemendo, gritando, esperando que a testemunha seja testemunha, que o crente seja crente, que as pessoas olhem para a igreja e vejam Jesus Cristo nela, e não somente ela, mas também nós,
Nós, não só a natureza, mas eu, você, nós que temos as primícias do Espírito. Sabe o que é primícia do Espírito, igreja? São as primeiras partes. Uma colheita tem as primeiras partes, ou seja, nós já estamos colhendo as primeiras partes daquilo que virá. Se você tem uma cura, você já está colhendo aquilo que virá no reino vindouro, onde não terá mais doença. Se você teve uma provisão financeira, você já está colhendo o benefício do reino vindouro, onde não terá mais pobreza. Nós já estamos colhendo paz, nós estamos colhendo alegria, nós estamos colhendo dons, nós estamos colhendo salvação, muita coisa nós já estamos colhendo, mas nós queremos mais, nós aguardamos mais, nós esperamos a total manifestação da glória de Deus sem limites, a volta de Jesus Cristo, Maranata. Enquanto nós esperamos, sejamos igreja fiéis, sejamos achados fiéis, tenhamos caráter e tenhamos poder, sim, em nome de Jesus. Uma coisa não anula a necessidade da outra. Igualmente gememos no nosso íntimo, igreja, aguardando a adoção de filhos. O que é essa adoção que Paulo está falando? A redenção do nosso corpo, a volta de Jesus, o nosso corpo glorificado, a manifestação do poder de Deus. Esperando, gemendo com dores de parto, esperamos, e a natureza também espera, aguardamos ansiosamente a manifestação. Enquanto isso, nós somos testemunhas, nós somos mártires, nós dizemos ao mundo: ó, existe salvação para você, existe moral, sim, existe um Deus de juízo, mas um Deus de amor, existe uma cruz, existe um Jesus ressurreto, existe uma verdade revelada, existe um Espírito Santo derramado sobre toda a terra que convence o pecador do pecado e do juízo. Convido você a se levantar nesse instante, erguer as suas mãos. Oh, achei a rabaste, radarabas. Oh, yahabai, este kamai, seche rabas. Oh, de radarabas te kamanai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sei que de repente alguns vão ter dificuldade de orar isso, mas eu oro isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, pelo nosso relógio temos apenas alguns minutinhos. Oh Deus, mas eu libero meu coração para aquilo que o Senhor vai fazer agora, Pai. Oh Deus, eu creio, Pai, que o dia de hoje é um divisor de águas no mundo espiritual, Pai. Eu creio, Deus, que o dia de hoje é um romper, Deus, para essa comunidade local, para essa igreja, para essas pessoas, Deus. Oh Pai, eu creio, Deus, que o dia de hoje vai fazer com que nós venhamos a nos preparar para as esperas, para as necessidades da vida e principalmente para o reino vindouro. Deus, em nome de Jesus, use o tempo que precisar usar, fale o tempo que precisar falar. Nós queremos, Deus, esse instante, Pai.